Boa noite. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ampliou as competências dos agentes de trânsito municipais. Nossa entrevista desta terça é com Luiz Corrêa, diretor de Mobilidade Urbana de Mossoró, que nos explica detalhes das mudanças. E mais, em mobilização, prefeitos cobram governo do estado em Natal. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Nosso assunto hoje é bom. Para você que circula aqui por Mossoró, você motorista, motociclista, você caminhoneiro, você que trafega aqui pelas ruas da cidade, você já vai poder ver nos próximos dias trabalho de fiscalização de trânsito por parte dos agentes municipais aqui de Mossoró. As 99 atribuições já vão começar a valer. Você de casa tem alguma dúvida? Mande mensagem através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela para o nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 988028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Luiz Corrêa já está aqui afiado com todas as respostas para você que está assistindo aqui o nosso Cenário Político TCM. Aqui em Mossoró, os agentes de trânsito receberam treinamento para socorrer vítimas de acidentes no trânsito. Isso faz parte aqui do nosso assunto. Acompanhe. A capacitação aconteceu durante todo o dia e treinou os agentes para abordar e socorrer vítimas de acidentes no trânsito. A ideia é preparar o profissional para atuar em situações de emergência com ou sem a presença de vítimas. A partir do dia 19, o município passou a ter uma competência maior, com 99 atribuições. E quando o agente de trânsito chegar num local agora, que ele vai também cobrir acidente com vítima, quando ele se depara com um acidente, qual a atitude? Qual o procedimento? O que vai ser feito? Depende, logicamente, da natureza do acidente, que hoje o Código de Trânsito chama sinistro de trânsito. Então, a depender da circunstância, o agente de trânsito tem que estar pronto, ele tem que estar bem qualificado e é isso que esse curso vai estar fazendo. Vale lembrar que o Conselho Nacional de Trânsito ampliou as competências dos agentes. Agora eles estão habilitados para lidar com qualquer sinistro de trânsito que aconteça na cidade. Iniciativas como a capacitação desse atendimento pré-hospitalar, que a nossa corporação está recebendo esse curso, a gente vai colocar em prática, tendo em vista que o nosso trabalho ele é intenso. Trabalhamos 24 horas por dia e temos acesso direto à população que acaba, por vezes, necessitando desse atendimento quando em atendimento de ocorrência de acidente de trânsito. E por muitas vezes, pelo nosso contingente, nós somos a primeira equipe a chegar ao local. Então, esse primeiro acolhimento à população é muito importante. Além do treinamento que aconteceu em 2 etapas, os agentes de trânsito ainda receberam da Polícia Rodoviária Federal a doação de um etilômetro, o que deve oferecer ainda mais autonomia no trabalho de prevenção aos acidentes. Estamos doando aqui um aparelho de etilômetro para a Secretaria de Segurança do município, né? Com a mudança da legislação, eles assumiram agora, né, a parte total do Sistema Nacional de Trânsito aqui dentro do município e com a nova recomendação do Ministério Público, eles atuarão também nos acidentes com vítimas, né? Diante disso, ao chegarem no local de um acidente, eles se depararão com alguns condutores supostamente sob efeito de álcool e terão que fazer o teste. O treinamento foi realizado pela Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, em parceria com o Centro de Treinamento em Urgência e Emergência. Sempre nós estamos trabalhando em conjunto, né, e também tendo esses encontros, e quando uma pode ajudar a outra, sempre é salutar, e por isso estamos hoje aqui enaltecendo essa importância. Fazer um registro importante também, porque nós conversamos com o Cláudio e a Ivana Fernandes, que fazem parte aí do Instituto Mossoroense de Atendimento Pré-Hospitalar, o IMAP,
que junto com o Centro de Treinamento em Urgência e Emergência estiveram aí preparando os agentes municipais de trânsito. Eles conversaram conosco, né, o Cláudio e a Ivana, lá na Rádio 95 na tarde de hoje. Você pode ouvir novamente o nosso programa para você conferir como foi esse trabalho e a importância de preparar estes agentes para estes atendimentos pré-hospitalares, né, os socorristas, né, trabalhar eles também neste segmento. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Luiz Corrêa, sabendo de onde partiu, de fato, a determinação, né, para que os agentes pudessem fazer não só esses atendimentos de socorro às vítimas de sinistros de trânsito, mas também outras atribuições. Ao todo são 99 novas atribuições aos agentes municipais. De onde foi que veio essa determinação, Luiz? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao cenário político. Boa noite, nós agradecemos aí pelo convite, sempre importante estar participando, principalmente num momento como esse, que nós devemos esclarecer a população e de onde partiu. Era uma luta já há muito tempo que a gente batalhava por essa questão das atribuições. Era estranho a gente estar em campo e se deparar com situações de carro atrasado, de pessoas sem habilitação, condutor embriagado, e o agente municipal não poderia fazer nada. Ele teria que acionar uma outra equipe, quer seja da estadual ou federal, para que se pudesse tomar as atitudes. E mais estranho ainda é quando um agente do Estado ele se deparava com a situação de um condutor de motocicleta, o condutor com um capacete, o passageiro sem o capacete, e o agente estadual não podia fazer nada, porque a legislação não permitia. Então, a partir do dia 19 do corrente mês, houve uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, através da Lei 14.599, e foram delegadas reciprocidade de legislação. É bonito isso, né? Delegação de reciprocidade. O que é isso, pessoal? As atribuições que eram quase que exclusivas do Estado e da PRF também passaram para o município. E algumas que eram exclusivas do município passaram para o Estado. Então, hoje, o que é que nós podemos fazer como agentes municipais? Alcoolemia, pessoas conduzindo sem habilitação, alteração das características do veículo, o famoso cano esporte, conduzir motocicleta com chinelo que não se prenda aos pés. São várias outras atribuições que hoje o agente de trânsito do município pode fazer, e também essa questão aí da cobertura de acidentes com vítima e sem vítima. Não houve, portanto, uma recomendação direta do Ministério Público para o município de Mossoró para esta atuação? Para o município de Mossoró, não. O que aconteceu? Ciente da situação, que os agentes de trânsito municipais agora têm uma cobertura ampla da situação, o Ministério Público entendeu de recomendar ao CPRE para que ele se abstenha de fazer atendimento e que ele coloque a sua corporação, seu grupamento, nas vias estaduais. Porque anteriormente o CPRE perguntava por que o Estado não estava presente nas RNs. E o pessoal, o comando, acabou dizendo, olha, o nosso efetivo é muito baixo, nós temos que fazer cobertura nas cidades e não dá para o efetivo estar nas RNs. Então, a recomendação hoje do Ministério Público Estadual para o comando estadual de trânsito, que saia, a palavra que ele utilizou foi abster-se, saia dos locais aonde o trânsito é municipalizado e vá para as rodovias estaduais. Agora, perceba do detalhe. Desde 2009 que nós estamos trabalhando aqui no trânsito, e nós já temos uma certa experiência, uma certa aprendizado com isso. Agora, imaginem uma cidade como Baraúnas, que o trânsito é municipalizado, que não tem agente de trânsito. O CPRE saiu dessa cidade. E como é que fica Baraúnas? Então, era bem saudável que o Ministério Público revesse essa situação, estudasse melhor caso a caso e formulasse uma nova recomendação ao CPRE
para que através disso ele não, de uma certa forma, não prejudicar cidades menores como que Mossoró, como no caso aí um exemplo de Baraunas. Que ainda não possuam os agentes de trânsito, ou pelo menos recomendar a realização de concurso público para efetivação destes profissionais. A gente vai voltar a falar aqui com o Luiz Correia, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Não sai daí, já já a gente volta. De volta com o cenário político, hoje estamos conversando sobre trânsito, mudanças aí nas atribuições dos agentes municipais de trânsito de todo o país. Mossoró já está passando por esse processo e vamos saber o que vem mais aí de novidades com relação a este trabalho. Nosso entrevistado de hoje, Luiz Correia, ele vai trazer mais informações daqui a pouquinho, porque agora tem informação. Hoje aconteceu um protesto lá em Natal. A governadora Fátima Bezerra, inclusive, não recebeu os 103 prefeitos do Rio Grande do Norte que foram até a sede da governadoria na manhã desta terça-feira em manifestação para a cobrança de valores devidos pelo governo do estado aos municípios. Os gestores encaminharão uma solicitação formal ao executivo para que sejam recebidos por Fátima Bezerra até o dia 8 de agosto. Esta faixa aí que você está conferindo na tela é de um outro movimento que estava acontecendo de forma simultânea lá na governadoria, dos servidores da saúde. Falo já sobre eles. Aqui é justamente essa foto aí que você viu, com duas faixas ali, são os prefeitos. Essa foto aí mostra os prefeitos que foram lá a Natal, foram à governadoria protestar, cobrando aí valores devidos do estado aos municípios. Agora a gente confere uma fala do assessor da FEMURNE, a Federação dos Municípios, que vai explicar a motivação, o que levou esses prefeitos a realizarem este protesto lá na capital. Acompanhe. Por que os prefeitos estão aqui hoje? A gente está lutando pela compensação da Lei Complementar 194 de 2022. O GOV-RN, na ação homologada pelo STF frente ao governo federal, ficou com crédito de aproximadamente 270 milhões. E até junho fez uso de aproximadamente 50 milhões, onde 25% do valor pertence aos municípios, que resulta em aproximadamente 12,6 milhões. Vejam, constitucional. Compensação da COSERN. Os municípios não conhecem o valor utilizado, há indícios de que parte que lhes cabe será algo em torno de 50 milhões. Constitucional. IPVA, a dívida ativa do Estado, não conhece o valor individual de cada município. Vejam, constitucional. Dívida ativa do ICMS. A FEMURNE não tem acesso ao montante dos créditos que o GOV-RN arrecada. Quando eu falo FEMURNE, são todos os municípios. Constitucional. Farmácia básica, janeiro, fevereiro, março e abril, resulta em aproximadamente 2,8 milhões. Farmácia básica que todos nós usamos. É isso. Pautas constitucionais, de forma ordeira, pacífica. Os prefeitos vieram de todos os cantos da RN aqui longe, enfrentaram viagem aqui justamente para, de forma pacífica, lutar pelo que é nosso. Lutar pelo que constitucionalmente é nosso. Ok? A gente não está aqui para atrapalhar de maneira alguma a mobilização de vocês. Mas reconheçam, nossa mobilização, ela é de vocês também. Porque ela é dos municípios, antes de qualquer coisa. E quem vive no município somos nós. O município não é uma coisa em si, são pessoas. Pessoas fazem o município. Nós fazemos o município. Então nós estamos aqui, se vocês pararem com calma para pensar, brigando por vocês. O assessor aí da FEMURNE estava direcionando a fala também para explicar aos servidores da saúde, porque ao mesmo tempo que os mais de 100 prefeitos protestavam lá na governadoria, servidores estaduais da saúde, do Sindisaúde, também realizavam um movimento. Num determinado momento, começaram a fazer críticas ao prefeito Alisson Bezerra. Acompanhe. Ver
que teve 2 movimentos ali na governadoria hoje, dos servidores da saúde, que inclusive cobram uma pauta importante, né, que o governo não está querendo atender, e os prefeitos. Num determinado momento, né, começaram até mesmo uma representante do Sinde Saúde a xingar o prefeito Alisson Bezerra, num ali momento talvez de descontrole, buscando criticar a gestão por questões e leis aprovadas no passado recente. E aí o foco foi ali para o prefeito, e essa mobilização era contra as ações até da governadora diante das necessidades da saúde. Então, foi uma misturada só que teve ali nesse movimento lá na governadoria em Natal. O prefeito, inclusive, publicou nas redes sociais a cobrança do município de Mossoró junto ao Executivo Estadual da ordem de mais de 90 milhões de reais que o governo deve à Prefeitura de Mossoró em vários repasses. Então, é algo que muito me estranhou, né? Porque não é comum, no movimento que tem mais de 100 prefeitos, um ser alvo ali dos outros que estavam protestando contra o Executivo Estadual. Então, fiquemos atentos a isso. No próximo bloco, a gente traz a nota do governo do Estado, que afirmou ter estranhado a ida dos prefeitos, mesmo com já uma negociação já caminhando sobre os repasses do ICMS, 12 milhões que o governo não repassou aos municípios. Vamos voltar aqui à nossa conversa com Luiz Correia. Quando dessas atribuições, talvez uma das principais seja a questão dos sinistros, né, dos acidentes, mas os agentes vão poder também fazer fiscalizações, vão poder fazer blitz nas ruas de Mossoró. E quando ali a verificação de um carro que está atrasado, alguém que dirige sem CNH, como é que vai ser a atuação a partir deste momento? A Prefeitura, os agentes estão já com equipamentos suficientes para realizar estas atividades? Fomos pegos de surpresa, né, pessoal? A própria promulgação da legislação já foi uma surpresa, porque geralmente quando o CONTRAN ou qualquer órgão que normatiza os nossos procedimentos, ele publica algo, ele dá um tempo hábil de adaptação. Não houve esse tempo hábil, né, para todos os municípios da federação. E aliado, como nós tínhamos dito anteriormente, houve essa recomendação por parte do Ministério Público solicitando a saída do CPRE. Então, ficou somente o município. Então, acidente de trânsito com vítima ou sem vítima, que nós fazíamos apenas sem vítima, agora com vítima também é o agente de trânsito municipal. Por isso, esse curso, né, para que o agente de trânsito, ao perceber ali um acidente com vítima, quais os cuidados, quais os procedimentos, o que ele vai adotar naquele real momento. Nós convidamos até 2 cidades, Baraúnas e Macau, eles estiveram aqui presentes, os agentes de trânsito também desse município, nesse momento desse curso, porque lá eles não tiveram condição técnica de preparar um curso tão rápido. E aqui eu já deixo o meu agradecimento ao professor Tardelli, através da CUREM, ao professor Cláudio e à professora Ivana, através do IMAP, que foi muito solícito nas nossas negociações, e eles entenderam esse problema que o município está passando e também colaborou demais nesse momento. Nós ainda temos algumas coisas a caminhar. Nós agradecemos também, nesse momento, a colaboração e a participação da PRF, que ele nos repassou um equipamento ali de dosagem de álcool, né, o etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, para que a gente também possa agir nessa circunstância. E nós estamos correndo também contra o tempo para a preparação de um local específico para o resguardo dos veículos, digamos que a gente chegue num acidente de trânsito e nesse sinistro de trânsito a gente tenha que recolher esse carro a um estabelecimento que tenha que guardar, né, que é o pátio. Nós já estamos correndo com isso também para preparar o município para isso. Brevemente a gente já tem esse espaço reservado para essa circunstância. E lógico que a gente ainda tem que comprar alguns outros itens, né, adquirir alguns outros itens de menos importância, mas que o município tem que adquirir, como, por exemplo, um equipamento para verificação do percentual
da película. Será que aquela película realmente está de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN? Dá para a gente fazer manualmente e visualmente, mas a gente também precisa adquirir esse material e a gente já está correndo com isso. Mas a maioria dos itens, os agentes de trânsito já têm em mãos para poder trabalhar de forma eficiente na cidade. Com relação a guincho, como é que vai funcionar isso? Nós temos hoje um guincho cedido pela PRF, né? Já em nossas mãos há muito tempo, já há bastante tempo. Mas também a gente já está em busca desse espaço, do resguardo, que é chamado de pátio, aliado também a um equipamento do guincho para que tenha os dois serviços, o nosso serviço e o serviço de uma contratante para facilitar as várias etapas que nós temos que vencer para poder a gente, acho que creio de um mês a gente já está com todo o município já pronto para atender todas as circunstâncias aí que foi estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. O Alexandro, ele faz um questionamento bem pertinente aqui. Com a mudança no trânsito municipal, os agentes vão poder fornecer laudo de acidentes de trânsito, e por que não tem concurso público para agente de trânsito, pois não vemos tantos nas ruas? É Cláudio o nome dele? Alexandro. Senhor Alexandro, uma pergunta bastante importante e interessante, essa questão do laudo pericial. O que o agente de trânsito faz é uma confecção da circunstância que ele viu, que é chamado de boletim de acidente de trânsito. É o que o Código Brasileiro de Trânsito ele determina. O laudo não. O laudo pericial, ele não é confeccionado, ele não é, digamos assim, um item que consta no Código de Trânsito Brasileiro para que a gente repasse ao cidadão. Esse laudo ele tem que ser solicitado junto à Justiça. Mas a Justiça precisa de uma peça fundamental, que é justamente o boletim de acidente de trânsito, para ele poder laudar e dizer e apontar a culpabilidade naquele sinistro de trânsito. Então, os agentes eles vão também confeccionar este boletim. Já estamos fazendo e já vencemos mais uma etapa. Nós não fazemos mais o boletim em papel, é tudo eletronicamente. Você pode, quando você passar, você vai ver o agente de trânsito, mesmo no sinistro de trânsito, manipulando o celular, porque ele é tudo feito eletronicamente, porque isso dá uma rapidez no processo muito grande. Assim que ele clicar em enviar, o cidadão já pode, inclusive, já imprimir o boletim de acidente de trânsito em casa. Então, a gente fazendo trazendo todas essas informações, é importante que a população saiba qual é o contato que deve ter no momento de uma ocorrência deste tipo para os agentes municipais de trânsito. Então, em qualquer acidente, qualquer situação, como é chamado sinistro, qual é o telefone, qual é o contato, como é a forma de comunicação com os agentes municipais? Nós temos 24 horas funcionando, o número de telefone 56 ou 153. 56 agente de trânsito, 153 da Guarda Municipal, que funciona ali na mesma estrutura física. E se você ligar para um, não der certo, você liga para o outro, que é transferido a ligação para a gente pronto atender, repetindo, 24 horas é o serviço do agente de trânsito. E já respondendo aí a pergunta do concurso público, por enquanto, pela estrutura que nós temos e os softwares que nós vamos lançar brevemente aqui para a população, uma série de softwares vão já chegar à população, a gente não vai precisar, por enquanto, de um concurso e de um efetivo maior, pelo planejamento estratégico e pelos softwares que vão ser lançados, que facilita demais o trabalho do agente de trânsito em campo. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Na sequência, eu já trago a sua pergunta. Você que está interagindo conosco nesta terça-feira. O assunto é bom. Tem alguma dúvida? Mande aqui para os contatos. Já já a gente volta. De volta com o cenário político. Nesta terça-feira estamos falando sobre trânsito municipal com Luiz Correia, que é diretor de mobilidade. Você de casa pode participar, interagir conosco através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela. Eu estou aqui com uma mensagem de um telespectador que comentou aqui sobre o Ociva. É esse o nome aqui, Ociva? Ele comentou aqui, discordando, né, da minha opinião sobre quando eu falei sobre o protesto dos professores,
da governadora Fátima Bezerra, do prefeito Alisson Bezerra. Muito obrigado pela audiência, não só aqui no cenário político, mas também lá na 95 FM. É muito bom quando a gente escuta relatos, né, deste tipo aqui, discordando também. Está dizendo que é extremamente tendencioso e parcial os comentários de Vonúvio Prachedes, mas é importante que você está aí do outro lado, você está podendo ouvir o que eu falo, né, e eu estou podendo falar o que eu penso, né? Eu posso também emitir as minhas opiniões, sempre com essa audiência qualificada de você que está aí do outro lado. Muito obrigado por sempre nos acompanhar, tanto na rádio quanto aqui no cenário político TCM. Manda aí a sua opinião também sobre esses pontos que a gente também traz aqui nas nossas participações. Tem aqui já algumas mensagens, mas já eu trago aqui, quem está interagindo conosco aqui pelo nosso telefone, mas o governo do estado, voltando àquele assunto do bloco anterior, o governo emitiu uma nota sobre o protesto desta terça-feira que reuniu mais de 100 prefeitos na manhã desta terça em Natal. O grupo reivindica do governo o pagamento aos municípios de repasses constitucionais em atraso, como farmácia básica, IPVA e ICMS. Em nota, o Executivo Estadual diz estranhar a mobilização. Afirma que realizou reunião no dia 20 passado sobre o assunto com a Federação dos Municípios, a FEMURNE, e apontou a negociação desse débito. A nota começa com o seguinte, abre aspas, o governo do estado defende o caminho do diálogo e, no que se refere à pauta de reivindicações apresentada pelos prefeitos através da FEMURNE, destaca que aceitou a proposta quanto ao principal pleito, a regularização dos repasses em atraso relativos à compensação do ICMS 2022, na quantidade de parcelas sugeridas pela federação. A manutenção de uma mobilização causa estranheza e se afasta do caminho de diálogo construído há menos de uma semana com a FEMURNE, que, no sentir do governo do estado, é a legítima representante dos municípios junto ao Comitê Interfederativo, naquele momento tratado em ambiente técnico, num contexto de dificuldades financeiras comum a estados e municípios. A nota segue afirmando, apesar de não ter recebido nenhuma solicitação de nova reunião para o dia de hoje, ao final da manhã desta terça, uma comissão formada por gestores municipais foi recebida pela secretária de Planejamento do Estado, Virgínia Ferreira. Na ocasião, os prefeitos solicitaram um novo encontro para a discussão de uma pauta comum aos municípios. A nota é assinada pela Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Então, o governo atesta que mesmo com a negociação válida na semana passada, estranhou, ou seja, não é possível a realização de uma mobilização mais na governadoria, o que não é aceitável, né? Todo mundo pode protestar. Fátima Bezerra sempre protestou na sua vida política. Os prefeitos podem protestar também, assim como servidores da saúde, da educação, enfim. Então, não é o fato de uma negociação estar avançando que não é permitido essa mobilização, né? Um assunto que a gente tratou ontem, eu trago hoje a repercussão, é que a Polícia Militar prendeu na tarde de ontem, segunda-feira, o homem acusado de agredir o prefeito de Florânia, o Sancler Alcântara, mais conhecido como Galo de Florânia. O indivíduo foi identificado como Ayrton Queiroz e, de acordo com a PM, foi localizado em Tenente Laurentino Cruz com uma suspeita de fratura no pé. Ele foi encaminhado ao Hospital Valfredo Gugel, em Natal, e está à disposição do Sistema Prisional do Rio Grande do Norte. O prefeito Sancler, o Galo, ele foi agredido na cabeça na tarde do domingo, durante uma visita a uma obra de pavimentação, isso que você confere aí nas imagens. Em relato divulgado em seu perfil no Instagram, o gestor informou que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Então aí o prefeito Galo, né, que estava com um galo na cabeça depois de levar uma paulada, o agressor foi preso aí pela Polícia Militar. Vamos voltar aqui a nossa conversa hoje com o Luiz Corrêa, que é diretor de mobilidade urbana de Mossoró. Tem mais uma pergunta aqui, o telespectador, o Bento Carlos. Muito obrigado, Bento Carlos, pela participação. Ele diz o seguinte: gostaria de saber do Luiz qual a proporção de um agente de trânsito por habitantes. Quais são os critérios utilizados? Pois, seu Bento, essa questão de proporcionalidade até da Polícia Militar, ela não encontra respaldo científico. Surgiu aí no dito popular, né, essa proporção que, se o senhor procurar aí nos grandes bancos de estudos
e disciplinas de segurança pública, o senhor não vai encontrar nenhuma estatística relativa a isso. Já com o agente de trânsito, existem ainda critérios bem diferentes, que são os critérios tecnológicos. A tecnologia, ela ajuda muito o trabalho efetivo do agente de trânsito, a questão da mobilidade. Por exemplo, contagem veicular, fluxo veicular, contagem de semafórico, a questão de identificação de carros clonados, a contagem de identificação de carros com queixa de furto e roubo. Tudo isso, a tecnologia ela auxilia o trabalho do agente de trânsito em campo. Então, não existe um estudo de referência que nós pudéssemos identificar aí a proporcionalidade de quantos agentes seriam necessários para o volume de carro de cada cidade. Mas são quantos hoje os agentes de trânsito de Mossoró e quantos atuam diariamente? Nós hoje atuamos em torno de 20 por dia. Nós temos 79 agentes, temos agentes administrativos e o trabalho do agente de trânsito também tem uma característica bastante peculiar. Mossoró é uma cidade junina, que precisa um volume bastante alto de pessoas trabalhando em rua. É bem diferente de um período de janeiro e fevereiro da nossa cidade, que diminui consideravelmente a quantidade de carros. Então, a dinâmica do trabalho também é diferente até durante o dia. Horário de pico, horário de entrepique e um horário que, basicamente, o volume de carro é bem menor. Então, o nosso efetivo, pelo volume de planejamento e pelas estratégias que a gente tem adotado, é hoje suficiente para o trabalho de rua e de campo. Qual é a comparação que é feita entre os agentes municipais de trânsito e a Polícia Estadual? Em relação à quantidade? Em relação à quantidade. Hoje, a Polícia Estadual, por exemplo, o CPRE, ele tem 29 cidades para assistir. Um volume aí de carro aí, ele tem 2 carros hoje rodando. Hoje, no município de Mossoró, nós temos 6 viaturas equipadas, com mais 9 motos disponíveis. A gente tem 2 motos por dia rodando, mas a gente tem 9 motos disponíveis para a gente cobrir a cidade de Mossoró, somente a cidade de Mossoró, enquanto o CPRE ele tem que cobrir 29 cidades. Luiz, quando das fiscalizações, né, que elas devem acontecer não apenas em vias principais, mas também nos bairros, os agentes eles poderão atuar armados, com suporte da Guarda Municipal? Como é que vai ser isso? Hoje a gente vai trabalhar com o suporte da Guarda, sempre tivemos o suporte também da Polícia Militar, né? Sempre foi nosso parceiro maior a Guarda Municipal, mas o governo federal, por enquanto, não autorizou o porte funcional para o agente de trânsito. É uma segunda campanha, uma segunda batalha, que já tem grupos de agente de trânsito aí correndo em Brasília para poder vencer também mais essa etapa. Temos aqui a participação do telespectador Marcial Antônio de Medeiros. Ele pergunta sobre essa ação próximo das escolas. Como é que fica essa ação, esse trabalho de fiscalização e até educativo próximo às escolas? Próximo às escolas, senhor Marcial, a gente tem lançado aí alguns projetos pilotos e esses projetos pilotos a gente tem conseguido êxito. Algumas escolas, se o senhor vê uma escola aí particular, tem até um volume de cones espalhados na via, foi mudada a sinalização, foi feito campanhas educativas com a escola, vídeos, com participação da direção, com participação de funcionários, e a gente está multiplicando esse tipo de quadro. Até a cidade de Sobral veio conhecer esse plano da gente para poder lançar lá em Sobral, e que a gente vai multiplicar isso com as escolas particulares, levar também um planejamento estratégico para as escolas estaduais e municipais e também, lógico, com a presença do agente de trânsito fazendo um rodízio constante em várias escolas, principalmente naquela que tem uma quantidade de fluxo de veículos automotores mais intenso. O Clerton Gomes, ele manda aqui um questionamento. Ele pergunta aqui: na Avenida João da Escócia existe uma interdição pela manhã para caminhada e ciclistas. No entanto, eu fico do lado certo para dirigir, mas também tem ciclistas nessa mão. Os agentes também era para chamar a atenção desses ciclistas. Por que não fazem isso? E os carros que avançam ao lado dos ciclistas são multados? Isso é justo? Senhor Clerton Gomes, realmente nós temos ainda um problema a ser vencido. Já temos uma parceria
com a Secretaria de Esportes, né, com a Secretaria de Esportes, para a gente, em conjunto, a gente chegar à questão da conscientização daquelas pessoas que usam esse espaço, para que eles possam estar utilizando exclusivamente o espaço destinados a eles, para tornar a via mais segura e, lógico, deixar o lado direito para o trânsito fluir normalmente. O nosso telespectador Bento, ele faz uma pergunta aqui, outra interessante. Ele pergunta aqui, eu queria saber se o Luiz concorda aqui com o Bento. Por que o trânsito de Mossoró é tão violento? Está faltando alguma coisa? O que está faltando para diminuir essa violência no trânsito de Mossoró? Senhor Bento, se a gente fosse conversar aqui, aí poderia botar a semana aí todinha para conversar a respeito disso, que são várias particularidades. Primeiro, é o hábito. É o cidadão, como é que ele foi disciplinado desde criança. Eu utilizar aqui a palavra disciplina, pessoal, não lembre de chicote, não. Mas como é que ele foi disciplinado desde criança? Como é a sua ação no supermercado? Você pega o seu carrinho e você obstrui o corredor? Quando você termina com as compras, onde é que você deixa o seu carrinho? Espalhado no estacionamento? Como é o seu comportamento numa fila de banco? Como é seu comportamento no deslocamento da universidade, da faculdade, do seu trabalho? Tudo isso reflete diretamente lá na ação da condução do veículo automotor. Nós temos outras particularidades. As pessoas hoje, a nossa preocupação, infelizmente, não é mais só com álcool. Tem as pessoas hoje que usam uma quantidade enorme de remédios, de ansiolíticos, de produtos que dopam basicamente o comportamento ali, o padrão neurológico das pessoas, interfere diretamente nisso. Nós temos as ações também das mídias sociais, que hoje já tem estudo revelando esse comportamento inadequado. Então, são uma série de fatores que nós demandaríamos mais tempo aqui para a gente explicar de uma por uma. Paz no trânsito, a paz no trânsito, como a gente sempre prega no Maio Amarelo, sim, né? Sim. Possa ser não só em maio, mas também nos outros meses do ano. Um abraço aqui para o seu Aldo Ferreira, deixando mensagem, o registro aqui da audiência. Muito obrigado pela mensagem, tá bom, seu Aldo? Um abraço também para o Axon Guerra. Valeu, Axon, está nos assistindo lá em Caraúbas. Esse é o melhor editor de áudio do Nordeste. Valeu, Axon, muito obrigado pela audiência, acompanhando aqui o nosso cenário político. Temos mais participação aqui, o Luiz Aires, ele está dizendo aqui, por que o trânsito não vai dar ali condição para que as crianças possam atravessar Felipe Camarão? Ali tem próximo o Colégio Antônio Fagundes, é um perigo passar por ali. Pois é, Felipe Camarão, ainda vamos vencer essa etapa também, porque nós temos um trecho da Felipe Camarão que o agente de trânsito não pode atuar porque é uma via federal. Nós já estamos caminhando com a parceria da Polícia Federal para que a gente tenha uma delegação de competências, que nós possamos agir na Felipe Camarão, como também a PRF possa agir também no mesmo espaço. Nós estamos trabalhando isso mediante convênio, na última visita que nós tivemos aqui na PRF, aqui, inclusive lá no gabinete com o senhor prefeito. E na João da Escócia, ali próximo àquelas farmácias ali, naquela conversão que é possível ser feita ali, muitos acidentes ainda registrados, tem algum planejamento para ali? Nós temos um planejamento para toda a João da Escócia. Vencemos, graças a Deus, algumas etapas aí de contratação de empresas para acerto geométrico. Nome bonito, né, pessoal? Como é que é o nome? Acerto geométrico. Sim. Os acertos geométricos, pessoal, é nivelamento, por exemplo, nivelamento de canteiro central. Perceba que na João da Escócia nós temos alguns locais de rebaixamento do canteiro. Nós temos que padronizar, nós temos que fazer alguns fechamentos, nós temos que adicionar alguns equipamentos eletrônicos ali na João da Escócia para que nós possamos vencer todas essas etapas, e a gente acredita que daqui para o final do ano a gente já tenha vencido todas as etapas e possa entregar uma via com bem mais segurança que a gente merece. E a gente sabe que a João da Escócia é um corredor que cada dia ela tem uma quantidade de veículos somada muito significativamente. Em 2021 a gente tinha cerca de 17 mil, hoje nós temos cerca de 20 mil automóveis transitando diariamente na João da Escócia. O Maciel pergunta aqui sobre a carteira ACC das autoescolas.
vão fiscalizar também aí as cinquentinhas? Também, nós vamos fiscalizar também as cinquentinhas, como todas as outras etapas aí da Carteira Nacional de Habilitação. Obrigado, Luiz Aires, pela participação aqui no nosso cenário político TCM. Então, Luiz, para a gente encerrar aqui, o nosso tempo já está esgotando, então vai ser mais comum as fiscalizações por parte dos agentes municipais aí nos próximos meses aqui em Mossoró. Aproveitando a grande audiência aí do cenário, se você encontrar um agente de trânsito, ele solicitar sua Carteira Nacional de Habilitação, a documentação veicular, não estranhe e repasse essas informações a ele, que agora ele tem esta competência que não era tão comum. E nós vamos estar bem mais presentes, trabalhando junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Civil Municipal, para, logicamente, garantir a segurança daquele que conduz de forma responsável, íntegra e quer segurança e paz na nossa cidade. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Luiz Corrêa, diretor de Mobilidade Urbana de Mossoró. Nós é que agradecemos demais esse momento para a gente estar multiplicando as informações sobre mobilidade e trânsito. A você que mandou mensagem, a você que está nos acompanhando, nos assistindo, muito obrigado pela audiência em mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Reprise 10h40 da noite. Amanhã já vai estar lá no YouTube. Mas você pode acompanhar agora mesmo este programa lá no TCM Box. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã.